Vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos, ó Pai, pela graça que temos de ouvir a Tua palavra, de sermos lembrados constantemente, Senhor Deus, da Tua obra nas nossas vidas, ó Senhor, da Tua salvação, Pai, da Tua morte, Senhor Deus, em favor do Teu povo, Senhor, como o cordeiro que foi morto, Senhor Deus, tirando o pecado, Senhor Deus, do mundo, tirando o pecado de nós. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, que a nossa vida, Senhor, possa ser uma atitude de gratidão e de resposta àquilo que Deus fez em nós e por meio, Senhor, do Teu Espírito em nossas vidas. O Seu sacrifício na cruz, da Sua vida de obediência aqui nesse mundo, Pai, sofrendo, Senhor Deus, todas as humilhações que um homem em que a maldição do pecado está sobre ele possa sentir, ó Pai. Desde o Seu nascimento até a Sua morte, Senhor Deus, a maldição do pecado se faz presente na vida do Senhor Jesus em favor do Seu povo. E ao mesmo tempo, Senhor Deus, a bênção de Deus e a aprovação de Deus estava sobre Ele. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, do Seu povo, de nós, e que, Senhor, o Seu sacrifício, Senhor, que transformou as nossas vidas, ó Pai, seja, Senhor Deus, sempre lembrado, Senhor Deus, por nós, e sempre, Senhor Deus, vivenciado em nossas vidas, por meio, Senhor Deus, da santidade que o Senhor nos exige, por meio da luta contra o pecado, por meio, do Senhor, da batalha que temos que travar diariamente contra nós mesmos, contra o mundo, contra o diabo, Senhor Deus. E que o Senhor tenha misericórdia de nós. Esteja fortificando a Sua igreja, como uma família da fé. Estejamos, ó Senhor, não somente orando uns pelos outros, mas sustentando uns aos outros em Cristo Jesus. Fala, Senhor Deus, através da Tua palavra, do Teu servo, Senhor Deus, que está em preparação para ser um ministro do Evangelho. Abençoa a sua vida, a vida da sua família, seus planos, ó Pai. E que ele possa ser um homem fiel, Senhor, em todas as coisas, ó Senhor, ao Senhor. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. A meditação de hoje vai ser em Jonas, capítulo 3. Uma breve meditação no capítulo 3 de Jonas, seguindo aí a sequência anterior. O tema principal desse capítulo 3 é bem fácil de identificar, que é o tema de arrependimento. Tema sobre o arrependimento. E a gente tem o que a gente tem aqui no livro nesse capítulo de Jonas é uma descrição muito precisa do que é o arrependimento, como ele acontece, do que é necessário antes do arrependimento, o que é o arrependimento, o que é necessário após o arrependimento. Inclusive, se você pegar os nossos símbolos de fé, ou o breve catecismo, catecismo maior, ou a confissão de fé de Westminster, quando falam sobre arrependimento, praticamente é como se eles estivessem descrevendo o que acontece aqui em Jonas 3. E, curiosamente, nenhum dos textos prova inclui Jonas 3. E o que seria basicamente o arrependimento, né? Vou dar aqui uma breve introdução. Então, primeiramente, o que precede um arrependimento seria a fé em Cristo. Inclusive, essas são as duas únicas, digamos assim, exigências de Deus para o homem: a fé em Cristo e o arrependimento, para que nós possamos entrar no reino de Deus. Então, tendo a fé, que também é um dom de Deus, aí sim isso gera o arrependimento, que em primeiro lugar, como o catecismo bem coloca, né, é uma graça salvífica, uma graça salvadora. Então, por mais que pareça para nós que é algo nosso, que nós nos arrependemos, né, e de fato nós temos muitos textos nas Escrituras que falam arrependei-vos, se arrependam, então de certa forma é uma responsabilidade do homem, mas em primeiro lugar é uma graça salvífica que vem de Deus, é um presente que vem de Deus. E como a gente concilia essas duas coisas é um pouquinho difícil, a Bíblia não deixa tão claro assim pra gente como que essas duas coisas caminham juntas. O arrependimento ser pura e exclusivamente um dom de Deus e nós termos responsabilidade nisso a tal ponto de Deus nos chamar e nos obrigar a nos arrependermos. Então, é uma graça divina, é uma graça salvífica, e que depois da fé nós temos a consciência dos nossos pecados, o sentimento da odiosidade do nosso pecado, né? E logo após isso
também nos virarmos, né? Virarmos de costas ao pecado, nos virando para Deus, tendo uma nova vida, uma vida de nova obediência. E tudo isso com a apreensão, com a esperança da graça de Deus em Cristo. E é tudo isso que a gente vai ver aqui no texto de Jonas. Dando uma recapitulada antes da gente ler o capítulo 3, lá no capítulo 1 a gente viu a ordem clara de Deus a Jonas para que ele fosse pregar em Nínive. E o texto fala que ele se dispõe, mas para desobedecer a Deus. Ele se dispõe, mas para ir para o lado contrário, né? Ele vai para Tarsis. E aí, no sermão, né, a gente viu que Deus vai encontrando Jonas. Jonas se esconde dentro do navio. Deus manda uma tempestade. Aí os marinheiros encontram Jonas, falam para ele, né, clame ao seu Senhor também, né? E aí ele acaba contando a verdade, que ele estava ali fugido. E aí toda a situação acontece de tal forma que ele é jogado pelos marinheiros por seu próprio conselho ao mar. E aí no capítulo 2 nós vimos a disciplina de Deus na vida de Jonas, né? Que já começou no capítulo 1, quando Deus manda a tempestade, né? E eu enfatizei ali a natureza da disciplina de Deus na vida do homem, que não é uma coisa individual, é uma coisa que afeta a todo mundo, porque o pecado, como a gente bem sabe, a gente viu hoje de manhã também, afeta não só a nós mesmos, afeta a todos que estão ao nosso redor. E foi isso que aconteceu lá no capítulo 1, a tempestade afetou todo mundo que estava no navio, né? Isso foi a mão de Deus mostrando para Jonas que a salvação não dependia dele, porque ele, no capítulo 4, a gente vê que diz que não queria pregar aos ninivitas, porque ele sabia que Deus era misericordioso e que eles iam se arrepender dos seus pecados por causa da bondade de Deus. E ele nega isso, ele quer negar o evangelho aos estrangeiros. E aí já no primeiro capítulo a gente vê que aqueles marinheiros, também estrangeiros, já se convertem ao Senhor. E Deus mostrando que a salvação pertence a ele, não a Jonas, independentemente daquilo que ele fizer. E pelos meios que Deus escolheu, ele vai trazer os seus para si. E aí no capítulo 2 a gente tem aquela oração, né, que é muito simbólica e muito bonita, né, em que ele reconhece o seu pecado, ele sente a odiosidade do seu pecado, aquilo que ele fez, e ele se submete a Deus, ele ora a Deus, e logo após isso ele é colocado para fora. E foi nesse ponto que a gente parou. Jonas agora como que ressurgindo, né, passando 3 dias e 3 noites no coração dos mares, no abismo, agora ele ressurgindo para pregar a Nínive. É justamente isso que a gente viu também apontando para a pessoa de Cristo, que ficou 3 dias e 3 noites no coração da terra, mas ressurgiu, e agora, a partir da sua pregação e dos apóstolos, o evangelho é espalhado pelo mundo para as nações que não são do povo de Israel. E aí a gente chega no capítulo 3. Vamos ler agora o capítulo 3, e aí a gente começa a dar início ao sermão. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se de seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus. E se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Vamos orar mais uma vez? Senhor, estamos diante, ó Pai, da Tua Santa Palavra, e te pedimos que o Senhor nos ilumine pela obra do Teu Santo Espírito, desvendando-nos, ó Senhor Deus, os olhos, para ver, ó Senhor Deus, as maravilhas do Teu Evangelho,
também na antiga aliança, Senhor Deus. Abençoa-me, abençoa também os ouvintes, ó Pai, que a Tua palavra não volte vazia. Em nome de Jesus oramos. Amém. Então, basicamente, aqui nesse texto, a gente vai, como eu falei, a gente vai aprender sobre arrependimento. E ele começa falando sobre o arrependimento de Jonas, passa para o arrependimento dos ninivitas e chega no arrependimento de Deus. Eu não vou dividir o texto necessariamente nesses 3 pontos, mas é basicamente esses 3 arrependimentos que a gente vê aqui, e são esses 3 que a gente vai tratar. Então, logo no começo a gente lê assim no versículo 1: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo. Perceba que ele fala que veio a palavra do Senhor segunda vez. Aí a gente já vê nessa pequena palavra a abrangência da graça de Deus. Porque no capítulo 1 ele dá essa mesma ordem. Vai a Nínive, prega uma mensagem contra ela. Mas Jonas desobedece a Deus. Jonas ele endurece seu coração e procura fazer a sua própria vontade. Mas mesmo assim Deus é misericordioso e Deus vai segunda vez a ele. Assim como nós fazemos com os nossos filhos, né? Eu duvido aqui que, por mais que nós, como pais, queiramos que os nossos filhos obedeçam de primeira, eu duvido que a gente não dê sempre uma segunda chance, né? Não, eu acho que não existe um pai que fala uma coisa e espera que a ordem seja obedecida, e mesmo se ela não for obedecida, ele abandona o seu filho, ele deixa o seu filho de lado. Isso mostra a graça de Deus, a misericórdia de Deus, que a palavra veio segunda vez a Jonas. E é interessante notar que muitas pessoas não tiveram essa segunda oportunidade. A gente sabe que Deus é soberano e Ele tem misericórdia de quem Ele aprouver ter misericórdia. E em muitas situações na história da redenção a gente vê que não teve essa segunda chance. Hoje de manhã foi falado isso sobre Ananias e Safira. Eles mentiram ao Espírito Santo. Eles tramaram de tal forma que eles pudessem ter o nome engrandecido ao invés de engrandecer o nome de Deus ou ajudar os seus irmãos. E o que acontece com eles? Não tem segunda chance. Deus os mata naquele momento, assim que eles são descobertos. Nós temos também o famoso caso de Nadab e Abiú. Na primeira vez que eles vão oficiar como sacerdotes na presença de Deus, eles trazem fogo estranho. Deus dá uma ordem ainda que implícita, né? Aquele fogo que desce do céu, deveria ser o fogo que eles deveriam usar para todas as situações lá dentro do tabernáculo. E eles trazem fogo estranho ao Senhor. Eles desobedecem à ordem de Deus e eles são fulminados naquela mesma hora. Para eles não teve essa segunda chance. A gente tem Sodoma e Gomorra também, que nem, digamos assim, teve uma primeira chance, porque nem avisados eles foram de que seriam destruídos. Deus só vai lá e fala com o seu servo Abraão, Ló, e aí tem aquela situação em que eles colocam como mediador até da cidade para que salvasse. Se houver tanto justo, nada, mas ali é um assunto de Deus com o seu povo. O resto da cidade não sabia o que aconteceria, e nenhuma primeira chance eles tiveram. Eles foram destruídos sem nenhuma chance. Também temos o caso de Acã, em que também foi avisado. Quando o povo de Israel entra para destruir a cidade de Jericó, Deus avisa: vocês devem entrar, destruir tudo e todos e não pegar nenhum despojo, não vão pegar nada. E aí Acã pega uma capa, ele cobiça, ele rouba, ele desobedece a Deus por causa do seu coração pecaminoso, e o seu pecado é descoberto também por Deus, e Deus não dá uma segunda chance a ele. Temos também a mulher de Ló, né? A mulher de Ló também foi avisada. Deus avisou a Ló para fugir de Sodoma e Gomorra e não olhar para trás, né? Uma ordem simples, mas o coração da sua mulher estava naquela cidade de tal forma que ela não conseguiu lidar com isso, e ela olha para trás, desobedecendo a ordem do Senhor, e não teve ali uma segunda chance. E Deus, meus irmãos, nos dá essa segunda chance, não só hoje, mas todos os domingos. Quantas vezes nós ouvimos a pregação da palavra, nós somos exortados na escola dominical, no culto de manhã, no culto à noite, durante a semana. Deus, dia após dia, vai nos dando essa segunda e terceira e quarta chance. E o que nós temos feito com isso? Como é que nós temos levado a nossa vida? Será que nós temos esse senso de urgência aqui que tiveram os ninivitas, de se arrepender logo, de mudar a sua vida logo? Deus sempre vai dar uma segunda chance aos seus filhos, mas aqueles que não aproveitam as chances que Deus dá, provavelmente esses nunca foram filhos, inclusive terão maior rigor, serão julgados com maior rigor no último dia, porque foram avisados e não fizeram nada.
E o versículo 2 continua: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. E aqui a gente vê primeiro caso primeiro fruto de arrependimento aqui, né? É claro que o mais importante e a descrição mais bem feita de arrependimento em si vai chegar quando a gente for falar dos ninivitas. Mas aqui, como a história de Jonas vinha do primeiro capítulo, a gente também tem a história do arrependimento de Jonas. Então ele foi avisado, ele pecou contra Deus, ele foi disciplinado por Deus, e não só ele aprendeu com isso, mas os que estavam ao redor também aprenderam por causa do seu pecado. E aí vem a palavra do Senhor segunda vez, e Jonas Jonas ouve. Então, um dos aspectos do arrependimento, com certeza, é esse: você deixar de fazer aquilo que é errado diante de Deus e passar a obedecê-lo. Então, Jonas, uma vez desobediente, agora ele se dispõe para obedecer a Deus. Mudança de vida é mostrada aqui em Jonas. Agora ele ouve e ele obedece. Há um debate se realmente foi uma obediência de coração, porque no capítulo 4 ele reclama com Deus depois que o povo se converte e Deus não destrói Nínive. Então, tem gente que fala que não foi uma obediência de coração, tem gente que fala que sim, e que depois ele teve uma recaída. Eu acho que isso não interessa necessariamente para o debate do arrependimento, porque muitas vezes nós somos assim, inclusive nós ensinamos nossos filhos assim, a obedecer de primeira, a obedecer independentemente se eles estão concordando ou não. E isso eu acho que faz parte do processo de conversão, do processo de arrependimento, enquanto você tem fé de que aquela ordem que você recebeu é para o seu bem, e que você crê em quem deu aquela ordem, e que o que ele quer para você é o seu bem, e então você faz mesmo contrariado. Inclusive, tem uma discórdia muito grande sobre questão de conversão, fé, regeneração, o que vai primeiro, o que vai depois. Então, realmente é uma coisa bem difícil de se decidir, teologicamente falando e cronologicamente falando, mas isso não é importante. O importante é que ele, de fato, obedeceu, seja de coração ou não, aí estava tendo um processo de arrependimento. Então, no mínimo, ele obedeceu a Deus porque ele sabia e porque ele aprendeu que o que ele fez antes, que foi desobedecer, era errado diante de Deus, e agora ele muda a sua atitude. E o versículo 3 continua: Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade a caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Vejam que é uma mensagem muito dura, uma mensagem de destruição. Eles estavam agora diante de um profeta, de um Deus que eles só conheciam de longe, dizendo que eles seriam punidos, que eles seriam destruídos por causa dos seus pecados. E nesse momento eu imagino o sentimento deles, sentimento de tormenta, né, no coração, porque eles conheciam o seu próprio coração. Cada um ali sabia dos caminhos que eles estavam seguindo, sabia como ele fala aqui, das violências que eles faziam, das transgressões. E o povo da Assíria, né, onde pertencia Nínive, era um povo muito violento, não só com os inimigos de fora, mas com eles mesmos dentro, e um povo também muito idólatra. Então, a partir do momento que vem a mensagem que eles seriam destruídos, eles já entendem que aquilo ali era por causa do pecado deles. Aquela mensagem era dura e ia de encontro a tudo aquilo que eles amavam mais, que era o seu próprio pecado, que é difícil, né, de deixar. E ainda que a gente tenha a sensação de que 40 dias, eu não sei vocês, mas quando eu leio o texto eu tenho a sensação de que 40 dias é muito tempo, digamos assim, para se arrepender, né? Inclusive, eu até peguei um livro para ler sobre as artimanhas que Satanás faz para que nós caiamos em pecado, e uma delas é dizer que o arrependimento é uma coisa fácil, é uma coisa simples. É só você chegar quando você quiser, no dia que você quiser, você fala que se arrepende e está tudo certo, Deus vai perdoar. Mas não é assim. Arrependimento requer outras coisas, né? Requer a ação de Deus, não é uma ação nossa, não somos nós que vamos a Deus, mas é Deus que vem a nós. E pensando ainda nessa questão dos 40 dias, eu fiquei pensando na minha vida, porque
eles tiveram aqui um aviso, né? Então, em 40 dias vocês vão ser destruídos. Vocês precisam se arrepender dos seus pecados nesse tempo. Eu pensei, ok, é um tempo relativamente pequeno, dá para se converter. Mas pensando na minha própria vida, eu pensei, quando foi a última vez, o último pecado que eu me arrependi? Quanto tempo eu demorei para me arrepender e superar, de certa forma, esse pecado? Eu não consegui lembrar nada tão perto de 40 dias, porque é uma coisa difícil. A nossa carne, ela demanda o pecado, ela quer o pecado, ainda que nós sejamos regenerados, a nossa carne se agrada disso, e a mortificação da carne é uma coisa muito difícil, não é simples assim, né? Inclusive, como eu falei, isso é uma das mentiras que Satanás quer que a gente pense, porque assim, pensando que é uma coisa fácil, a gente vai postergando o arrependimento, pensando que Deus é misericordioso, que isso é uma coisa que eu posso fazer a qualquer momento, e a gente vai deixando para trás, para frente, né? Mas o povo de Nínive tinha uma urgência, eles sabiam que seriam destruídos, né? E é uma coisa para a gente pensar na nossa vida, porque a gente não sabe quando a gente vai morrer. Então a gente precisa desse mesmo senso de urgência, a urgência de nos arrependermos dos nossos pecados, porque pode ser que aqui para os ninivitas eram 40 dias, para a gente pode ser 2 anos, 1 ano, 1 semana, 1 dia. A gente não sabe quando que a gente vai morrer, quando que a gente vai se encontrar com o Senhor. Por isso a mensagem é mais urgente ainda, mais urgente do que 40 dias, porque a gente não sabe se a gente vai ter esse tempo para se entregar a Deus e mudar a nossa vida, né? E aí o texto prossegue, versículo 5: os ninivitas creram em Deus. Ainda que essa mensagem não tenha sido só isso, né? E alguns comentaristas dizem que a mensagem não foi simplesmente essas poucas palavras, né? Provavelmente isso aqui é um resumo, um resumo conciso do que ele falou. Era basicamente que eles têm algum tempo para se arrepender, e se eles não se arrependerem, a cidade vai ser destruída. E eles creem nessa mensagem. Essa aí é a base do arrependimento, é o que vem antes do arrependimento, é a fé em Deus. É a fé, digamos assim, na pregação. Eles tiveram fé na pregação de Jonas, né? E diferente do que a gente vê em muitos lugares nas Escrituras, quando a palavra é pregada, por exemplo, com os apóstolos, eles querem o quê? Jogar pedra neles. Eles reagem de forma contrária, porque eles não querem deixar os seus pecados. Ninguém quer ser chamado a atenção dessa forma, ainda mais publicamente. Então eles ouvem a mensagem, e a mensagem do verdadeiro evangelho, e eles creem, eles têm fé naquilo. É engraçado que ele fala que eles creram em Deus, não creram em Jonas, né? Mostrando que aquela mensagem era uma mensagem que vem de Deus. Então, meus irmãos, é impossível que a gente tenha arrependimento verdadeiro se a gente não tem fé em Cristo. A fé é a base do arrependimento. Se a gente não tem a fé correta no objeto correto, na pessoa correta, que é a pessoa de Cristo, o nosso arrependimento é falso, nosso arrependimento não é verdadeiro. E a gente pensa muito isso com relação a outras pessoas, né? A gente quer pensar que às vezes um familiar, um amigo, por ele ter mudado de vida e ter vivido uma vida talvez um pouco correta eticamente, nos padrões morais do mundo, que essa pessoa se converteu, que essa pessoa foi para o céu. Mas se não houve fé em Cristo, se não houve fé na palavra de Deus, não há como haver arrependimento. Esse arrependimento é falso. E aí, qual é a reação deles? Depois de crerem em Deus, eles proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. E aí, como eu disse no começo, eles têm um senso, um conhecimento do pecado deles. Inclusive, o que mais citam de Calvino, né, são aqueles primeiro capítulo das Institutas, quando ele fala que para você conhecer a si mesmo, você tem que conhecer a Deus, e ele não sabe qual é o conhecimento que vem antes, né? E foi justamente isso que aconteceu. Eles creram em Deus, eles tomaram consciência daquilo que eles estavam fazendo, do seu pecado, e aí eles se arrependem, na verdade eles se humilham diante de Deus, né? Eles confessam o seu pecado e se colocam, se vestem de panos de saco e proclamam um jejum. Eu falei sobre jejum no capítulo 2, né? Quando Jonas ele entra entra no mar e é engolido por um grande peixe, e a coisa que ele não fazia antes, que era orar e clamar a Deus, que inclusive os marinheiros pedem a ele para que ele faça isso, no capítulo 2 ele é forçado a fazer isso. Ele se vê numa situação em que ele tem que clamar a Deus. E não só ele é forçado a orar, mas ele também é forçado a jejuar,
pela situação em que ele se encontrava. Ele, numa escuridão, dentro do peixe, talvez ele não tenha comido as coisas que estivessem lá. Ele deve ter se dedicado somente à oração naquela situação difícil. E aqui o povo se encontra nessa mesma situação e eles proclamam um jejum. Veja que o jejum é um artifício que foi muito usado na Bíblia, muito usado no início da era cristã, e hoje é uma coisa que é mais usada pela ala pentecostal, o pessoal mais pentecostal, né? E os reformados meio que negligenciam a prática do jejum. Eu vejo que a prática do jejum aqui que está sendo colocada não é a prática regular, né? Isso inclusive é uma questão que se tem, se hoje nós devemos ter um jejum regular, como temos a oração ou não, mas aqui de fato é um jejum pelos pecados, pela situação em que eles se encontravam. Pense, por exemplo, se você já perdeu algum ente querido, se você já perdeu uma mãe, um filho, um pai, se você já foi abandonado, se você já sofreu alguma decepção muito grande na sua vida, a última coisa que você pensa é em comer. Você não quer comer, você só quer chorar, você só quer se trancar no quarto. Você não pensa em comer, você acha que você não precisa daquilo. De certa forma é um jejum. Mas o jejum bíblico aqui, que a gente descreve, é um jejum por causa do pecado, por causa da noção daquilo que você tem feito contra Deus. Eles veem que a comida não é mais prioridade. E o que é prioridade? Olha lá no final do versículo 7. Ele vem falando, né, que o rei de Nínive proclamou e divulgou um edito, né, que ninguém deveria comer nada, nem os animais, nem os homens. E aí no final do versículo 8, na verdade, fala: mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus. Esse é o objetivo do jejum. Não é um jejum simplesmente para, como Jesus critica, né, para Deus ver, ou uma coisa simplesmente aleatória, mas é para que eles possam gastar o tempo que eles estavam comendo com a oração, que eles possam se colocar diante de Deus, clamando pelos seus pecados. E essa é a situação que eles se encontram, uma situação de calamidade. Os dias estão chegando, 40, 39, 38, e eles sabem que podem ser destruídos, que vão ser destruídos, e eles se colocam nessa situação de humilhação, de confissão de pecado e jejum. Inclusive esse texto foi muito bom para eu pensar na minha própria vida, porque é muito difícil. Eu creio que talvez muitos aqui que já pecaram e pecaram gravemente, já se colocaram diante de Deus em oração, com certeza, já choraram por seus pecados, mas quantos de nós já jejuamos por causa de um pecado que a gente cometeu? Já tivemos tamanha tristeza que a gente nem tem vontade de comer, e por isso a gente jejua a Deus? Ou, ainda mais, quantos de nós já jejuamos para poder vencer um pecado, né? Eu creio que é uma prática que a gente perdeu. A gente se dá tanto às vezes aos prazeres e às coisas da vida, que nem mesmo a gente ora como deveria, né? Então quando a gente cai em pecado, a gente sente a tristeza e tal, a gente ora, pede perdão a Deus, mas aquilo não é uma coisa que afeta tanto a nossa vida, a ponto da gente ficar no quarto orando, pedindo perdão a Deus, nos humilhando 15, 20, 30 minutos, 1 hora, talvez 2 horas. Quanto mais jejuar por causa disso, ter uma noção completa da hediondez, da odiosidade do nosso pecado, que nos faça rejeitar aquilo que é mais essencial, porque tem algo mais essencial e mais urgente que precisa ser feito, que é clamar a Deus e buscar ao Senhor. E aí no versículo 6, ele fala assim: chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza. Até o rei se humilhou, né? E veja que os reis, não só naquela época, até hoje também, aqueles que estão em posição de autoridade, eles se sentem como deuses na terra, como se estivessem acima da lei, como se fossem homens que nada os pode atingir, de tal forma que é até perigoso você falar que tem alguma coisa errada com ele, que a reação dele provavelmente pode ser de te matar, né? A gente tem vários casos, a gente tem até o caso de Esther, né? Que sendo casada com o rei, temia entrar na presença dele. Ela sendo casada com ele, era a sua própria esposa, ela não podia simplesmente entrar, que poderia correr o risco de ser morta. Quanto mais dizer ao rei que ele está errado por alguma coisa. E não só Jonas faz isso, e aí talvez de forma indireta, a gente não tenha a indicação de que ele foi lá, mas ele fez de forma indireta.
E o rei não só ouve, não só ele tem a sua consciência abalada pela mensagem de destruição por causa dos seus pecados, porque quando a gente fala de destruição, quando a gente fala de inferno, quando a gente fala de punição e juízo, a gente sabe que a gente merece, a gente conhece nosso coração, a gente sabe dos nossos pecados, e isso mexe com a gente, e mexeu também com o rei, de tal forma que ele se humilha. E como ele se humilha? Ele tira de si as suas vestes reais e cobre-se de pano de saco. É uma coisa completamente absurda de se pensar que um rei poderia tirar as suas vestes reais, sair do seu trono e se jogar no chão, de tal forma que ele clamasse e reconhecesse que ele não é soberano, e reconhecesse que tem alguém que é maior do que ele, que tem poder sobre ele. E é isso que nós fazemos quando nós nos humilhamos diante de Deus com o nosso arrependimento. Nós reconhecemos que nós não somos suficientes, que nós precisamos da sua graça. E aí ele, não só para ele faz isso, mas ele faz esse mandato para toda a nação, de tal forma que até os animais deveriam ser privados de comida, para que se clamassem fortemente a Deus. E veja a sequência do versículo 8, ele diz: mas sejam cobertos de panos de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há em suas mãos. Veja só que a fé em primeiro lugar, a fé na pregação, a fé verdadeira, no Deus verdadeiro, na mensagem verdadeira, a humilhação diante de Deus com relação aos nossos pecados, confissão, mas também mudar, né? Ele fala aqui, cada um do seu, se convertam, cada um do seu caminho e da violência que está em suas mãos. E aí o versículo 9, quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E aqui vemos que ele tem uma esperança, uma pontinha de esperança. E por que será que ele tem essa esperança? Eu creio que a história de Jonas não foi uma história simplesmente que aconteceu com ele, que ficou guardada com ele e que ninguém sabia. Muito provavelmente ele caiu na boca do peixe, foi cuspido para a terra, e essa era a pregação dele também. Ele trazia consigo as pessoas que provavelmente estavam na praia perguntando para ele, as pessoas que viam ele sair do nada do mar e entrar do nada numa cidade, sabiam pelo que ele tinha passado, e sabiam do Deus que era irado contra o pecado e que fez aquilo com ele, mas o Deus que misericordiamente, com sua misericórdia, o tirou das águas e da boca do peixe. Eles sabiam de certa forma que Jonas tinha sido disciplinado por Deus, mas tinha sido alvo da sua misericórdia, e ele tem essa pontinha de esperança. Como eu falei, o breve catecismo, quando descreve arrependimento, ele cita que além de se humilhar, né, de se voltar para Deus, de prestar a Deus uma nova obediência, a esperança na misericórdia de Deus em Cristo. E é isso que diferencia muitas vezes um arrependimento falso do arrependimento verdadeiro, essa esperança de que não depende de nós, mas depende de outra pessoa, depende de Deus. Inclusive a gente estava lendo aqui Judas, né? E o texto fala que ele buscou com lágrimas, né? Ele teve digamos assim, um arrependimento, mas ele se desesperou. Primeiro que ele não tinha fé no Cristo, a fé verdadeira, e aquela tristeza que ele sentia, aquela podridão nos seus ossos, como o salmista fala, o corroía de tal forma, mas que ele não poderia fazer nada além de se desesperar, porque ele não tinha para onde correr, não tinha uma esperança, ele dependia de si mesmo. E essa é a diferença de um arrependimento verdadeiro. A gente tem para quem correr, a gente não depende das nossas próprias forças para nos arrependermos, para merecermos o céu. Inclusive, um outro aspecto que dá a entender que eles tinham alguma esperança é o que a gente vê, voltando aí um pouquinho, no versículo 4, na própria mensagem, né, no sumário da mensagem que é dita, que Jonatas levou ainda 40 dias. Não seria uma coisa repentina, não era amanhã, não era hoje, era ainda 40 dias. Eles tinham tempo. A misericórdia de Deus estava aqui embutida nessa mensagem, até de forma escondida, e eu passei por isso justamente para dar essa sensação mesmo, porque a mensagem é tão aterradora, né, de destruição, que a gente se esquece do ainda 40 dias. Vocês têm 40 dias. E é por isso que ele
tem essa esperança, porque ele crê em Deus, ele sabia de certa forma quem Deus era, pela experiência de Jonas e pela própria mensagem, ele sabia que ainda tinha tempo, ainda haveria tempo. Caso contrário, por que ele daria dias? E tantos dias, digamos assim, né? 40 dias para se arrepender, de certa forma é muito tempo. E ele coloca isso no versículo 9, quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Ele tinha esperança, alguma esperança, que não estava dentro dele, mas em Deus. E aí no versículo 10, diz assim, viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E aí novamente, aqui no fluxo do arrependimento dos ninivitas, creram em Deus, se humilharam diante de Deus, mostraram frutos, né, de que eles odiavam aquilo que eles faziam, os seus pecados eram uma coisa terrível do qual eles precisavam se arrepender. E agora eles mudam de vida, Deus atesta isso, Deus vê isso, que eles mudaram seu comportamento, eles viraram de um lado para o outro. É o que a gente vê lá em Efésios, capítulo 4, quando Paulo fala, né, de como a gente deve se despir do velho homem e se revestir do novo homem. Ele fala, deixando a mentira, fale cada um a verdade, deixando de furtar, trabalhe para que tenha com que acudir ao necessitado, não fale palavras torpes, mas unicamente aquilo que for bom para edificação. E é isso que é o arrependimento em sua completude, é você não só crer em Deus, não só ter a sensação de que o seu pecado é terrível, a consciência do seu pecado, mas mudar de vida. Abram lá em Êxodo 32 e Êxodo 35, para a gente ver um exemplo desse arrependimento. A gente tem diversos nas Escrituras, né, de como um homem sai de uma situação de pecado, se arrepende e dá frutos. Êxodo 32, olha só, versículo 2, né, o episódio do bezerro de ouro. Disse-lhes Arão, tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Aqui o contexto é, Moisés estava diante da presença de Deus, recebendo a lei de Deus no Sinai, e estava se demorando. E o povo lá no deserto esperando, e eles meio que ficam sem saber o que fazer, e dizem para Arão, o que aconteceu com Moisés? E eles mesmos dão a ideia, já que a gente não sabe para onde esse cara foi, o que ele está fazendo, vamos cultuar da nossa forma. E só um parênteses aqui, preste atenção que é como se Arão estivesse dando um jeitinho no que o povo queria fazer, tentando parecer um pouquinho mais certo, porque o pessoal fala assim, veja no versículo 1, mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão, ele disse, levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, como se eles estivessem querendo outros deuses. Já que esse está demorando, esse homem com esse Deus está demorando, vamos fazer de outra forma, a cultuar a outro Deus. E aí, ele fala isso, né? Arão fala isso que a gente leu no versículo 2 e 3. E aí é como se Arão estivesse dando um jeitinho, ele fala assim no versículo 4, este recebendo-as das suas mãos, né? As argolas, etc., trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram, são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito, como se ele estivesse querendo dar um jeito, vocês querem adorar outro Deus, mas não, vamos adorar o Deus de Israel, mas desse jeito aqui, do jeito que vocês estão falando. E eles pecam gravemente contra Deus. E aí a gente vê, no capítulo 35, se a gente for um pouquinho mais para frente, que depois de tudo isso ter acontecido, Moisés ter agido como mediador, né, para que ele não destruísse todo o povo, Deus destrói uma parte do povo, e é a parte que sobra, lá no capítulo 35, versículo 20. Olha o que a gente lê, na construção do tabernáculo. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés, e veio todo homem cujo coração o moveu e cujo espírito o impeliu, e trouxe a oferta ao Senhor para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço, e para as vestes sagradas. Vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todos os objetos de ouro. Todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor. E ele continua com tudo que eles trouxeram, carmesim, estofo azul, linho fino. E aí
esse é o ponto. O arrependimento faz isso, quando alguém é tocado pelo Espírito de Deus e com o coração disposto. Uma vez, primeiramente, eles trouxeram tudo aquilo que eles tinham para adorar o bezerro de ouro. Agora, na mesma situação, eles trazem tudo que eles têm agora para adorar a Deus. Isso é arrependimento, é mudança substancial da nossa vida, né? Uma coisa que a gente fazia, uma prática que a gente fazia, agora a gente passa a não só odiar, mas fazer o contrário. Mas será que arrependimento significa nunca mais pecar aquele pecado que a gente costumava pecar? Eu creio que não. Porque se fosse assim, muito provavelmente a gente alcançaria a perfeição nessa vida, né? Então, como que a gente entende se a gente realmente se arrependeu? Porque geralmente isso, não sei na cabeça de vocês, mas na minha cabeça às vezes eu fico um pouco desesperado, né? De, puxa vida, eu já deveria ter me arrependido desse pecado, já fui exortado, eu sei o que tem que fazer, eu superei de certa forma, mas um tempo depois eu vou lá e caio de novo. E aí qual é a diferença, né? Eu creio que é uma coisa difícil, né, de dizer, e isso está no nosso coração. Só quem vai poder dizer isso geralmente vai ser a própria pessoa, né? Mas eu acho que realmente é esse o segredo, a gente sondar o nosso coração. Vamos colocar um caso aqui de um homicida. Um homem que mata, a coisa mais fácil dele fazer é parar de matar, digamos assim, né? Dependendo da pessoa. Só que o pecado, ele não é só o ato final, ele tem a questão do coração também. Então veja que ele se arrepende, ele não vai mais matar, mas ele continua alimentando aquilo no seu coração de forma que vai ser fácil daqui a 2 meses, 3 meses, 4 meses, ele cair nesse mesmo pecado. Então não é só o fato dele parar de fazer aquilo externamente, mas aquilo que ele tem no coração dele, aquilo que ele alimenta no coração dele, isso para qualquer pecado. Eu creio que é possível sim que a gente, por mais que tenha superado algum pecado, tenha se arrependido dele, a gente venha cair nele de novo, mas qual foi a nossa disposição de coração desde o ponto A até o ponto B? Será que foi uma disposição que queria sempre honrar a Deus, queria sempre fugir do pecado? Porque aquele que não quer pecar, aquele que odeia o pecado, aquele que se humilha por causa do pecado, ele vai fugir das ocasiões de pecado. Então será que nessa situação a gente fugiu do pecado, a gente deu vazão a ele? Como é que tem sido a nossa vida de oração? A gente tem orado o suficiente para que Deus nos livre do nosso pecado? Tiago fala isso, né, que muitas vezes a gente ora, mas a gente não recebe as coisas que a gente pede porque a gente ora mal, a gente pede mal, a gente pede de forma errada. E muitas vezes a gente não tem a consciência de que o nosso pecado pode nos levar ao inferno daqui a 40 dias, ou se Deus mandar um carro que vai nos atropelar saindo aqui da igreja. Então isso é uma coisa que nós precisamos ter em mente. O arrependimento é mudança de vida, e foi isso que aconteceu com os ninivitas. Mas veja que também não é só uma coisa, como eu falei, não é uma coisa pontual. O arrependimento não é uma coisa que você faz uma vez na vida para nunca mais se arrepender. Por causa da nossa natureza, por causa do nosso pecado, o arrependimento deve ser uma coisa constante, até pela multiplicidade dos pecados que nós temos, né? Seja a ira, seja a impaciência, a forma como a gente fala, né? A imoralidade, todas essas coisas precisam ser modificadas, e elas se ramificam em vários tipos de pecados e várias situações diferentes. E é preciso um arrependimento diário, né? Um arrependimento diário para cada um desses pecados. Por isso que o salmista, ele ora pelos pecados que ele não sabe, que ele sabe que ele é pecador, ele sabe que vai ter pecados que ele não tem conhecimento, e por isso ele ora. E foi isso que Deus viu no povo de Nínive, arrependimento verdadeiro, que eles se converteram do seu mau caminho, viraram as costas para o pecado e se voltaram para Deus. Isso é verdadeiro arrependimento. E versículo 10 ele continua: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu. Essa é uma frase um pouco controversa, né? Como é que Deus pode se arrepender? Se Deus é imutável, se Deus não muda, se Deus comete erros, como é que ele pode se arrepender, né? E no caso eu acho que a tradução em português, a palavra em português arrependimento é um pouco diferente da palavra em hebraico, né? Porque no hebraico não tem essa conotação negativa, tem só uma conotação de mudança. Não necessariamente que você está deixando de fazer uma coisa ruim para fazer uma coisa boa, como é pra gente quando você se arrepende. Você se arrepende por quê? Você fez uma coisa errada e agora você quer fazer a coisa certa.
mas no hebraico é um pouco diferente. Isso não muda a dúvida, né? Ué, Deus, mesmo assim, se não foi algo ruim, mas se Deus só mudou de ideia, por que Deus muda de ideia? Como é que isso se processa se Deus é um Deus soberano que não muda? Eu creio que a construção do texto é de forma que é feita de tal forma que a gente possa entender o que está se passando na mente de Deus, digamos assim, né? Deus, como um ser infinito e incompreensível, muitas coisas nós não vamos compreender e Ele precisa colocar de uma forma que nós vamos entender. Nós vemos vários textos nas Escrituras que falam da mão de Deus, da terra ser o estrado dos seus pés, mas Deus é Espírito, Deus não tem corpo, Ele não tem membros. Então é uma forma de nós entendermos a ideia daquilo que o texto está passando. E a ideia que ele está passando aqui de arrependimento é a ideia da misericórdia de Deus, da graça de Deus, mostrar que Deus é um Deus que Ele, apesar de odiar o pecado, Ele permite que aquele que se achega a Ele não vai sofrer as penas do pecado. Então, para nós, na nossa perspectiva, é como se Deus fosse fazer o mal a nós e agora Ele não vai, é como se Ele tivesse se arrependido de fazer o mal por nossa causa, por causa do nosso arrependimento. Mas o próprio texto de Jonas descreve, de certa forma, que Deus não foi pego de surpresa, que Ele já queria que isso acontecesse, já estava nos decretos de Deus que o povo se arrependesse, que Ele fosse salvar esse povo. No versículo 1, a nossa tradução aí não é tão boa, quando ele fala assim, na verdade 2, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela. Na verdade, uma tradução melhor seria prega a ela. E é justamente o contraponto que ele faz no capítulo 1, que ele fala prega contra ela, e aí no capítulo 3 ele fala prega a ela, né? Dando essa ideia de que talvez alguma coisa vai acontecer. A própria mensagem, ainda 40 dias, ele está dando aí um espaço de tempo, está dando aí uma esperança de que pode haver alguma coisa, de que vai haver alguma coisa. E o próprio capítulo 4, Jonas atesta que ele sabia que Deus faria isso, ele sabia que Deus não destruiria a cidade. E de fato, Deus usou toda essa situação não por causa dos ninivitas em si, mas para mostrar a sua misericórdia, para mostrar que Deus é um Deus que ouve aqueles que clamam por Ele e dá galardão por causa disso, não por nossa causa, mas pela sua própria glória e pela eleição, né? E o texto conclui, né? No verso 10 ele fala que Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não fez, mostrando que essa é a máxima do Evangelho. Alguém que estava perdido e que teve alguma esperança para que agora pudesse entrar no reino dos céus. Deus, Ele não é um Deus simplesmente irado com o pecado, mas Deus é um Deus cheio de amor, cheio de misericórdia, que nos dá tempo, nos dá oportunidade para nos arrependermos. Isaías 55, 6 e 7 fala isso, né? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso seu caminho, o iníquo seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Deus se compadece, Deus é rico em perdoar. Aqueles que se achegam a Ele não vão ser negados. Mas isso custa um preço alto. Um preço alto não só de você negar a si mesmo, mas você continuar nessa vida. Inclusive, dando até um spoiler, quando a gente lê Miqueias, mais ou menos 150 e 200 anos depois, há uma profecia terrível contra o pecado dos ninivitas, novamente, mostrando que, por mais que talvez essa geração tenha se arrependido e tenha crido em Deus, as próximas não foram fiéis e foram novamente alvo da ira de Deus por causa dos seus pecados reincidentes. Eles tiveram a palavra, era uma nação que não fazia parte do povo de Israel, agora teve um profeta de Deus que foi até lá, pregou a palavra, eles tiveram 40 dias para se arrependeram, mas aquilo não durou nas próximas gerações, e eles acabaram com um terrível fim, né? Mas isso, meus irmãos, esse arrependimento, ele só é possível por causa da obra de Cristo, isso é óbvio. Aquele que morreu por nós, sofreu as dores da cruz, ele tornou possível que um homem se arrependesse, ele tornou possível que
a salvação chegasse a homens caídos que estão mortos espiritualmente, como a gente lê lá no Salmo 14, que Paulo retrata em Romanos 3, não há nenhum sequer, não há um justo, todos caíram, todos pecaram, e era preciso que alguém de fora viesse para que isso pudesse ser verdadeiro, para que o homem pudesse se arrepender. O Deus teve que se fazer homem para que nós pudéssemos ter a possibilidade de arrependimento. E a gente leu isso, né, no capítulo 27 agora de Mateus, Jesus Cristo sendo humilhado, e ele fez isso não só pelo pecado deles, mas ele fez isso voluntariamente, a semelhança aqui do rei, né, que se despiu das suas vestes. Nosso Senhor Jesus Cristo também se despiu da sua glória para que tornasse o arrependimento uma coisa possível. Ele não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas deixou a casa de seu pai para se unir com uma noiva que era pecadora e que agora poderia ter a possibilidade de se tornar uma noiva pura por causa da sua própria obra, porque ele se humilhou, não só descendo como homem, não só deixando a glória dos céus, mas em toda a sua vida, a forma como ele nasceu, a forma como ele viveu, voltando para pregar na sua própria cidade e as pessoas desprezando ele, e na própria cruz também, no caminho para a cruz, desprezando a sua divindade, a sua suposta divindade, né? Se é que eles acreditavam, dizendo que, olha, esse é o rei dos judeus, né? Zombando das suas características divinas. Ele fez isso para que nós pudéssemos nos arrepender. Mas ainda, se a gente abrir Mateus 12, ele vai nos deixar uma mensagem muito amedrontadora. Olha lá o que diz no versículo 38, Mateus 12, 38. Então, alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. Ele fala qual é esse sinal? Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. E olha só, versículo 41 e 41 somente. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. O povo de Nínive teve a mensagem do Evangelho, obscura, ainda que por sombras, um Deus que de certa forma era um Deus desconhecido, e eles tiveram aquela mensagem, naquele momento, rápida, concisa, enxugada, por um profeta que era um homem pecador, que era um homem indeciso, que era um homem indigno, que há pouco tempo estava fugindo para Tarsis, e agora está em Nínive meio que contrariado. E nós, ele está falando para os fariseus, mas nós ainda estamos em melhor posição do que os fariseus, com quem Jesus estava falando aqui. Nós, se não nos arrependermos, teremos um grande juízo nas nossas costas, porque eis aqui está quem é maior do que Jonas. O próprio Jesus veio, o Evangelho foi espalhado por todas as nações, foi desenvolvido, progredido, os apóstolos escreveram mais sobre o Evangelho de Cristo, deram uma visão mais clara do que é a obra do Senhor Jesus no Antigo Testamento, a obra agora na sua vida, e ainda assim tem gente que não se arrepende. Os ninivitas vão se levantar no dia do juízo e vão olhar para vocês, se vocês não se arrependerem, e dizer: a gente nem tinha Jesus, a gente nem tinha Bíblia, a gente nem tinha templo, a gente não tinha nada. Foi uma pregação rápida, concisa, nós nos humilhamos, nós jejuamos, nós clamamos a Deus, nós nos voltamos nos nossos caminhos. Vocês têm pregação todo dia, todo domingo tem a Bíblia disponível para vocês, vocês deveriam ler ela todo dia, orar a Deus, entrar no seu quarto em secreto todo dia. Vocês não fazem isso. Orar com a sua família, orar com seus filhos, fazer culto doméstico, vocês não fazem isso. Vocês continuam se irando uns com os outros, uma vida de imoralidade, uma vida de impureza, uma vida de idolatria, uma vida sem regras. E vocês têm tudo o que vocês precisam, como diz Pedro. Tudo nos foi doado para a vida e para a piedade. A gente, como crente, a gente está na melhor situação possível de todas as eras, eu acho. Porque a gente tem o Antigo Testamento, a gente tem o Novo Testamento, a gente tem a igreja primitiva, a gente tem os reformadores, a gente tem os puritanos, a gente tem muita coisa. Nem dá para ler tudo que a gente tem se a gente viver 900 anos como se vivia antigamente.
E mesmo assim tem gente que não se arrepende. E a gente tem que ter muito cuidado para que esse não seja o nosso caso, porque se for, o juízo vai ser grande, o juízo vai ser muito grande. Mas nós temos a esperança de que Deus é um Deus misericordioso. A gente sabe que não depende de nós, e a gente tem que correr para alguém que é poderoso para nos dar essa salvação. No livro do Peregrino, quando ele lê o livro, ele começa a entender as coisas, começa o seu processo de conversão, né? E ele deixa a sua família, e aí a sua família, é engraçado que a sua família clama para que ele volte, né? Volta, vem para cá, fica com a gente, mas ele não consegue mais por causa da incompatibilidade, né? E aí é só uma ilustração, não significa que todo mundo que se converte tem que abandonar a família, mas só que, ainda que dentro de casa, eles vão seguir caminhos diferentes, vidas diferentes. E aí ele tampa os ouvidos e sai correndo falando salvação, salvação. E ele, nesse processo, ele vai e se arrepende dos seus pecados, crê em Deus. E até no início da caminhada, né, acho que é Volátil, vai com ele, e eles passam pelo pântano do desânimo, né? As dificuldades, né, não só do próprio pecado, e ele já estava com seu fardo, que representava os seus pecados, mas as dificuldades em geral da vida cristã. E ele entra lá e eles começam a afundar. O volúvel consegue sair e ele se desespera, ele não tem a esperança, e aí ele volta para a cidade da destruição, para os seus próprios pecados. E é isso que acontece com aqueles que têm o remorso dos seus pecados, têm a consciência, mas não se agarram na esperança de Cristo. Por outro lado, o cristão, ele sai do pântano, também não por suas próprias forças. O evangelista vai lá, segura e o tira de lá, né? Uma alusão mostrando que também nós não podemos sair do desespero dos nossos pecados por nós mesmos. E se nós formos deixados simplesmente a nossa própria sorte e pensando nos nossos pecados e tudo que isso gera na nossa vida, a gente vai se desesperar. Vai ser como Judas. Vai querer buscar alguma forma de retribuir sem pensar na pessoa de Cristo e sem nos entregarmos ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos dê hoje arrependimento. E não daqui a 40 dias, daqui a 20 dias, daqui a um ano, mas que hoje eu e você possamos nos arrepender dos nossos pecados. Amém.